Boa tarde, estamos esperando aí a professora Ana Paula. Olá, Ana Paula, Olá, tudo bom? Blaine, tudo na Me paz escu- e você? Tudo bem? Me escuta bem? Escuto bem, tranquilíssimo, ótimo. Então, boa tarde a todos que nos escutam, né? Depois essa live vai estar no YouTube. Eu e a professora Ana Paula, nós escolhemos um tema bem diferente para uma live, inclusive com um título bem sugestivo, né? O que faz você crescer? Práticas inovares, prática inovar que faz acontecer. Então, professora Ana Paula, eu queria logo agradecer, né, você estar aqui comigo hoje, a gente dialogando sobre o Instituto Novari e o Prêmio Novari, e gostaria que você falasse um pouco dos seus conhecimentos sobre o Inovar. Eu me lembro muito bem em 2008, quando fomos vencedoras, que você que falou do prêmio para mim, em meados de maio, e em dezembro saiu realmente a classificação, né, dos premiados. Professora Blaine, é uma satisfação enorme, né? Diálogos tem tudo a ver com você. A palavra diálogos eu acho que já faz parte assim, de um DNA Blaine, né? E a própria ideia de diálogo também é uma ideia do Inovare, né? O Inovare surgiu em 2004, se não me falha a memória. Na época, a gente tinha só menos de 4 anos que tinha criado o escritório de prática jurídica da Unifor, implementado um projeto pedagógico bem diferenciado, que você é parte integrante desse projeto, como aluna e depois como advogada, depois como professora, né? E eu vinha acompanhando essa premiação que o ministro Márcio Tomás Bastos tinha idealizado, o Instituto Inovare, e a gente já tinha criado o projeto Cidadania Ativa em 2001, né? Mas eu sempre digo, e para os que aqui estão nos ouvindo, que as ideias e as sementes, elas são criadas, na realidade, porque a gente tem sonhos. Você tinha os sonhos, a gente tinha sonhos juntas. E a gente coloca esses sonhos em execução. A gente nunca pensa que vai fazer algo para receber uma premiação. A gente faz porque acredita, porque sonha, porque ama, porque acerta, porque erra, né? E aí eu tinha visto essa história, o Cidadania começou em 2001, que a gente fez inclusive o livro. Você tá com o livro aí, Blaine? Perto de É, você, eu não tô com o meu perto, acredita? não, E nem eu tô com o meu olha aí, perto. Olha que falha essa não. nossa. Mas a gente fica devendo. E aí, quando em 2004 criaram o Prêmio Inovar, eu disse, poxa, que coisa bacana, né? Os ministros do CNJ, vocacionados para essa área de acesso à justiça, pensando em modalidades diferentes de promover o acesso à justiça, que bacana. Pronto, e fiquei acompanhando o Inovar em 2004, 2005, 2006. Você assumiu a coordenação do Cidadania Ativa, eu saí da coordenação, você assume, eu fui para o doutorado, né? Enfim, a gente foi. E o Cidadania continuou com as suas grandes promoções. Você interiorizou o Cidadania Ativa, porque eu me lembro que a gente tinha uma pegada muito em Fortaleza. Quando você assume, você leva essa pegada para o interior do Ceará, em parceria com as prefeituras. E aí eu estava lá no doutorado, em Portugal, vi o edital do Inovar em 2008, que trabalhava com essas modalidades de acesso à justiça diferenciado, com vocação para a comunidade, mandei para ti. Eu disse, Blaine, é o seguinte, é a nossa cara. Eu acho que agora é a oportunidade da gente colocar em público tudo que a gente já vem desenvolvendo ao longo desses 6, 7 anos. Tu tá aí na coordenação, assume aí e cadastra o projeto. E foi como você disse, em maio a gente começou a fazer o cadastramento, muito mais como uma forma da gente
tornar público para o Brasil esse trabalho que a gente fazia no Ceará, que você já estava ali fazendo muito bem. E quando foi no final do ano, nós recebemos a notícia que tínhamos tirado o primeiro lugar na categoria advocacia. E aí é como a gente sempre disse, o primeiro lugar não foi meu, não foi seu, o primeiro lugar é de todo esse sonho do projeto Cidadania Ativa, de vários professores e alunos que até hoje estão lá, não é? Alunos que até hoje são parceiros nossos, alunos que você já levou para o seu evento do diálogo ambiental, constitucional e internacional. Ou seja, a semente do Cidadania Ativa, ela cresceu tanto que ela deixou de ser uma semente apenas para uma promoção de acesso à justiça, e apenas aqui não é sentido diminutivo, que já é muito grande, mas todos os alunos que passaram pelo Cidadania, que mantêm contato comigo, com você, dizem que a experiência foi uma experiência que marcou a vida deles para sempre. E hoje muitos já são juízes, promotores, defensores, advogados, delegados, e levam essa semente e tentam fazer um cidadania ativazinho lá. Então, eu acho que essa é a grande transformação de todas essas práticas que conseguem depois ter esse selo do Inovare, que é um selo que a gente fala que é o Oscar da Justiça, né? Mas, para além dessa premiação formal, eu acho que ela é uma premiação de caráter mais emocional, sentimental, afetivo, e a certeza de que esse caminho é um caminho certo, né? Quantos alunos mandam para a gente até hoje mensagens lindas, dizendo, olha, estou fazendo aqui uma capacitação na comunidade, que eu assumi aqui o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, eu acho que a inquietação do título da live que você colocou é exatamente essa inquietação de por que um projeto e como você acredita e faz com que esse projeto perdure, né? Nós estamos em 2020. O Cidadania Ativa tem 19 anos. Já passou da maioridade e já está aí um senhor, um jovem senhor, que está ainda disseminando suas sementes pelo mundo, né? Eu acho que essa é a grande missão. Você gostaria de comentar alguma prática específica? Eu vi que agora para a 17ª edição, né, 2020, nós temos uma cearense, né? A doutora Socorro França, né? Classificada e na categoria Justiça e Cidadania. Teria alguma prática que você gostaria de ressaltar aí do Inovare? Blaine, uma coisa que me marcou, tem duas práticas que me marcaram muito. A que tirou o segundo lugar com a gente, porque isso era 2008, vamos pensar que em 2008 não se falava nem um novo Código de Processo Civil. A lei o projeto de lei de tramitação de mediação, ele, da Zulaê Cobra, estava um projeto meio que arquivado, já tinha tido várias emendas, e o projeto que tirou o segundo lugar com a gente foi uma Câmara de Conciliação da AGU, que eu me lembro bem na época, quando a gente trabalhava com mediação comunitária, eu, você e todos os outros professores, muita gente dizia, isso dá certo porque é mediação comunitária, isso dá certo porque é uma mediação extrajudicial que vocês fazem na Unifor. Mas isso no poder público não dá certo. E a gente dizia muito, dá certo sim, na administração pública é possível se fazer conciliação. E aí esse projeto tirou o segundo lugar, que é um projeto maravilhoso lá da AGU, e hoje é uma coisa já consagrada na administração pública, conciliações em cima de várias demandas, até tributárias, onde a nossa Secretaria da Fazenda aqui no estado do Ceará tem uma Câmara de Conciliação pelas ordens, pelo olhar tributário e financeiro, né? E uma outra prática que também me marcou bastante é a prática que foi premiada, se não me falha a memória, em 2014, de práticas colaborativas, que é um prêmio que foi junto com a Olivia Frutes e o Adolfo Braga Neto, que trouxeram aqui para o Brasil esse outro meio de resolução de conflitos, onde os advogados têm o seu papel fundamental na construção do acordo, e quando se tenta fazer um acordo construído com o olhar das práticas colaborativas, os advogados assinam já inicialmente um termo de não litigância. Ou seja, se eles se reunirem com as partes, com toda a equipe multidisciplinar e não conseguirem chegar a um acordo, aquela equipe não poderá judicializar
aquela questão, né? Ou seja, o foco realmente é no acordo. E eu me lembro também que isso foi uma prática pioneira, todo mundo dizia, não, isso não dá certo no Brasil. E hoje as práticas colaborativas estão se consolidando no Brasil todo, né? E bem como a gente também fez lá no Cidadania Ativa, quando começou em 2001, todo mundo dizia, a mediação comunitária, isso é um sonho. E você trabalhou com um projeto de educação ambiental, de mediação ambiental, dialogando com os poderes públicos, com as prefeituras. Então, eu acho que essas práticas que iniciam muito mais, como eu volto a dizer, como sonhos, se transformam em realidades e conseguem, ao longo do tempo, amadurecer. Então, essas duas práticas me marcaram muito além da nossa, né? Essa da AGU, que hoje é uma coisa consagrada na administração pública, a conciliação, e essa das práticas colaborativas, que era um método criado nos Estados Unidos em 1990, mas que no Brasil de 2014, 2013, ainda era uma coisa muito inédita. Como ainda hoje é, poucas pessoas conhecem, mas já tem crescido bastante e o grande impulso, eu diria que foi a partir do Inovare, que começou a se dar essa visibilidade, como o nosso projeto também, a partir do Inovare, começou a ter uma visibilidade muito grande e uma crença de que é possível transformar de maneira compassiva, não adversarial, com aquele propósito nosso do Inovare, que é educar para a cidadania, né? E esse da Socorro França me deixa muito feliz, a professora Zelma, que é a atual coordenadora da Coordenadoria da Igualdade Racial, é uma professora da Universidade Estadual do Ceará, e é uma guerreira, né, sobre essa questão da igualdade racial e da igualdade, do respeito à igualdade de gênero. Então, o projeto que ela junto com a Socorro França, secretária de Justiça, pautou no CNJ, pautou no Inovare, nada mais é do que uma política, vem a Zelma e a Socorro França, tratando já há anos no governo do estado do Ceará. Eu me lembro bem, quando eu estava na Coordenadoria dos Direitos Humanos, a professora Zelma já tinha projetos consolidados pela luta da igualdade racial, né? Então, assim, são projetos que começaram pequenos e estão tomando essa grande visibilidade nacional a partir do Inovare, né? E eu espero que realmente o Ceará tenha, em toda a versão do Inovare, um projeto exitoso para levar esse nosso estado que tem esse olhar, temos grandes desafios econômicos, grandes desafios de segurança, mas também temos um povo que acredita, um povo que é solidário e é compassivo, e acho que essa é uma marca de um DNA aqui do Ceará, a partir da própria Socorro França, né, que foi a criadora das casas nos anos de 2000, né, quando também pouco se falava em mediação no Brasil, né. Eu acho que essa é uma de... Nós temos esse DNA aqui no Ceará, sobre um DNA por isso a para escolha cultura do de título, né? paz. O que faz você crescer? Isso é uma pergunta que eu faço agora para os ouvintes, né? O que faz você crescer? Tá cortando a tua internet, Paula. Você tá no Wi-Fi ou no Tá, eu 4G? também estou te ouvindo. Eu estou no Wi-Fi. Tu achas que é melhor ir para o 4G? Melhorou Quer agora. que eu tente para o 4G? Melhorou? Mas Tá conseguindo eu me acho que o ouvir? 4G deve ser melhor. Tô. Você me escuta? Deixa eu tentar aqui. Eu lhe escuto bem, mas eu vou tentar aqui para o 4G. Ficou melhor, Blaine, agora? Pronto. Tá melhor. Viu, Paula? Como eu estava dizendo, o que eu acho muito importante, que foi o que levou o título, né? O que faz você crescer, na verdade, o Inovar, ele vem mostrar como os operadores do direito hoje estão realmente, de 20 anos para cá, com uma nova visão da ciência do direito como uma prestadora de serviços à sociedade, né? Então, o direito, ele inclusive, ele fica... Estou te ouvindo. E você me escuta? Tá me ouvindo, Paula?
Eu acho que ela vai voltar novamente. Vocês me escutam bem? Que bom, Florhan. Minha internet é sempre boa, né? Consegui. Paula, você me escuta? Escuto, agora escuto bem. Pronto. Sim, como eu estava dizendo, eu Vamos acho tentar. importante no Inovare a concepção que ele trouxe para os operadores do direito, né? Juízes, Ministério Público, Defensoria, advogados e os tribunais, dessa visão de que o direito ele realmente precisa prestar o serviço social, né? A ciência do direito, inclusive, o direito está nos programas de pós-graduação dentro da ciência social, né? E aí, a partir disso, a gente vê a preocupação de juízes em fazerem um trabalho diferenciado junto aos jurisdicionados, né? Ministério Público também, Defensoria, que é uma instituição de grande importância no Brasil, está na Constituição. E aí, os advogados também caminham nessa mesma melodia aí de que realmente não é o litígio que traz o melhor resultado, a melhor solução para os conflitos. Eu acho que várias práticas são inscritas, né, concorrem à premiação. A concepção que nós devemos ter agora, sabe, Blaine? Eu acho que esse também foi o grande papel, como você falou aí do Inovare, profissional do direito, né? A litigância, adversário, essa perspectiva já está superada. E o Inovare veio exatamente, cada ano, quando ele traz uma temática, ele traz sempre uma temática que busca a cultura de paz, uma temática que busca estabelecer conexões diferenciadas de acesso à justiça, sem desmerecer, obviamente, a conexão do Poder Judiciário, que tem seu papel fundamental no sistema de justiça como um todo, mas até o próprio olhar deste Poder Judiciário passou a ser um olhar diferenciado a partir, vamos dizer, das provocações, das instigações dos editais do Inovare. Porque o Inovare veio para dizer, eu preciso fomentar um acesso à justiça, mas uma justiça que seja acolhedora, uma justiça que seja transformadora, uma justiça que olhe para o jurisdicionado, mas como um cidadão que precisa ter uma efetividade nas resoluções dos seus conflitos. E muitas vezes essa efetividade ela não se dá dentro do espaço de um processo formal. O processo formal ele se constitui, ele é importante, a gente estuda nas faculdades de direito. Mas o que eu posso, dentro da jurisdição formal, dentro de um processo formal, trabalhar compassivamente os conflitos envolvidos? E o que é que eu posso fazer também para evitar esse acréscimo enorme que nós temos hoje de demandas judiciais? O que eu posso fazer de uma advocacia preventiva, de uma prevenção de conflitos,
Daí, por exemplo, o projeto que você coordenou também, que é o de educação ambiental, traz exatamente essa pegada a prevenção do conflito, onde você faz capacitação com os poderes públicos, com a própria sociedade civil, para evitar os danos ambientais. Com isso, você evita também a judicialização. E com isso, você traz uma pacificação social maior. Então, por exemplo, esse projeto que está aqui do Ceará, na pauta do ano de 2020, lá da Secretaria de Justiça, é um projeto que trabalha o olhar da educação dos direitos humanos vocacionados, claro, com o maior foco na questão racial. Mas quando você trabalha como o próprio Programa Nacional de Educação para os Direitos Humanos, em que o Brasil é signatário também de todos os tratados internacionais, quando você capacita a sociedade, que esse era o nosso grande projeto do Cidadania Ativa, você sabe disso, que é aquele de formação de lideranças comunitárias para a mediação dos conflitos. Só que a gente trabalha com toda uma capacitação das principais áreas de atuação do direito. Com isso, você subsidia o cidadão. Muitas vezes ele comete um delito ou comete um equívoco dentro da sociedade por não saber qual é o limite do direito e do dever dele. Então, o Inovar ele vem para trazer esse olhar educativo, esse olhar de cidadania, e esse olhar, acima de tudo, de que a justiça ela está nas mãos de cada cidadão, a justiça também está para além do sistema de justiça formal. Né? Hoje você vê cada projeto que é premiado pelo Inovare na categoria magistratura, na categoria Ministério Público, na categoria Defensoria Pública, a grande maioria deles não são projetos no sentido tradicional do rito processual. São projetos que previnem o processo, que antecede o processo, ou projetos que dentro do processo trabalham com justiça restaurativa, com círculos de paz, com informatização e celeridade processual, mas não são projetos premiados normalmente com a técnica. Por quê? Porque a técnica, processualisticamente falando, a gente parte do pressuposto que todos os profissionais sabem. Agora, como eu posso usar essa técnica para promover uma educação para a cidadania? Como eu posso provar e provocar a partir dessa técnica que o Poder Judiciário seja um Poder Judiciário mais dialógico, que ele dialogue mais com a sociedade, que ele esteja mais próximo do cidadão? Aí sim eu tenho uma capacitação, como o próprio CNJ tem feito a partir da sua resolução 125 de 2010, que é instigar que todos os tribunais tenham seus NUPEMECs e seus SEJUSCs. É nessa hora que eu tenho realmente um olhar compassivo para com a sociedade, e não aquele olhar do detentor da sentença. É necessária muitas vezes, mas até eu chegar a um processo de uma sentença judicial, quantos atores são envolvidos e de que forma a gente pode envolver melhor esses atores com um olhar mais dialógico, né? Onde as partes envolvidas possam realmente trabalhar para o efetivo direito. Então, eu acho que o Inovar ele tem essa função instigadora da criação. Né? Eu sempre digo hoje, também quando eu tenho lecionado as aulas de mediação, de conciliação, eu digo que o atual momento da sociedade é um momento onde a gente tem que fazer desenhos criativos para a solução dos conflitos. Então, o Inovar provoca essa criação, faz com que todos nós, advogados privados, advogados públicos, Ministério Público, magistratura e muitas instituições com as premiações especiais, desenvolvam modos criativos e compassivos de acolhimento da sociedade. E aí eu acho que esse é o grande papel revolucionário que o ministro lá atrás, Márcio Tomás Baixo, depois Carlos Aires Brito, professora Maria Tereza Sadek, que deu uma contribuição e dá até hoje uma contribuição formidável para a concepção e execução do Prêmio Inovare, né? Que é a grande, eu diria que é um grande meio, um grande veículo de apresentação para a sociedade de práticas positivas, colaborativas e compassivas no Brasil todo, né? Porque nós, se formos olhar esses de 2004 até 2020, eu acho que eu vou fazer esse estudo. Blaine, vamos fazer esse estudo? Eu acho que todos os estados da federação já foram contemplados
com alguma prática em uma dessas categorias, ou seja, já contemplamos realidades positivas de todo o Brasil. Isso é instigador, isso é provocador para que a gente crie mais coisas, inove mais e acolha mais a sociedade civil. A minha ideia é convidar eles para lançar um livro, para publicar um livro, né? Bora, Blay, você é a mestra. Você é a pessoa ideal. Nós publicamos, né? Nós publicamos o livro da nossa prática. E a ideia seria, eu tenho 2 ideias, né? Eu sou cheia de ideias. A ideia seria... Você executa também as ideias. A ideia seria convidá-los para lançar um livro, certo? Das práticas vencedoras, que a gente sabe que talvez 50% a 60% aderisse a essa proposta. A segunda ideia é um questionamento que a gente poderia levar ao Instituto Inovare, da ideia assim, de uma pós-graduação aberta pelo Instituto Inovare, com disciplinas envolvendo as principais práticas, disciplinas para a cidadania, práticas colaborativas, mediação e conciliação. Isso é só uma ideia, né? E a terceira questão que eu coloco, e é uma pergunta para você, professora Ana Paula, é o seguinte: nós somos do corpo docente de uma grande instituição chamada Universidade de Fortaleza, vanguardista em várias áreas, né? Engenharia, medicina, no Ceará aqui. Aí eu lhe pergunto, a Unifor criou esse projeto de cidadania, você faz parte da criação dele, mas você não acha que o Poder Judiciário, e aí é uma pergunta, o Poder Judiciário deveria ter também, assumir para ele essa função da educação jurídica para a comunidade? Porque eu acho que isso não fica adstrito ao Poder Executivo. E o próprio Inovare confirma isso. Todas essas práticas, tanto as inscritas como as vencedoras, todas merecem o mérito, né, da sociedade. Elas são práticas que, de toda forma, estão beneficiando o jurisdicionado, né? Mas a gente sabe, nós sabemos, nós que somos professoras, que o jurisdicionado ele precisa de uma educação para os direitos. E aí quem assume isso? Não pode ser só a Universidade de Fortaleza. A gente tem que pensar a nível de Brasil. A Unifor ela é pioneira em muita coisa, lembrando que eu acho que a Universidade de Fortaleza é a única que a prática premiada por 2 advogadas foi através de uma prática desenvolvida em uma universidade. Nem foi em tribunal, nem foi em defensoria, nem foi em escritório de advocacia e nem foi no Ministério Público. Então, nós 2 tivemos esse privilégio de fazer com que o Brasil conhecesse um projeto que se desenvolve dentro de uma instituição de ensino privada. Mas quem assume essa educação jurídica? Não seria o judiciário? Qual é a sua opinião? Professora Blaine, eu concordo com o que você fala e instigo mais, né? Cada vez mais eu não acredito em projetos isolados e nem em modelos prontos, né? Então, eu acredito que o modelo, por exemplo, que nós desenvolvemos lá na Unifor, é um modelo exitoso, é um modelo que existe até hoje. Até hoje eu estou lá, por exemplo, esse semestre eu estou coordenando um projeto de direitos humanos e enfrentamento à violência contra a mulher. E nós estamos montando uma cartilha e tudo mais, né? E vamos às comunidades, como sempre a gente fez. Mas eu acredito hoje, embora se coloque muito para o Poder Executivo, o mistério educacional, mas eu acredito que o mistério educacional, ele é para ser um mistério transversal em todos os poderes. Desde o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Porque também o nosso Legislativo, ele precisa se integrar, já que o Legislativo é composto de representantes do povo, ele precisa dialogar melhor com o seu povo. E os juízes, já que tem o seu papel fundamental constitucional de dirimir os conflitos, ele precisa até entender melhor os conflitos. Os magistrados precisam sair dos fóruns e ir ao encontro das comunidades. E aí eu acho que nós, das instituições de ensino superior, podemos ser como se fossem os braços de integração social, mas a gente precisa estar numa parceria com
com todos os poderes. E aí eu instigo, e aí você tem toda a razão, vamos instigar aqui os membros do Inovar e quem nos ouve e nos ouvirão com essa gravação que ficará disponibilizada, que a gente possa ter projetos integradores nacionais e transdisciplinares, porque se você lembrar bem, na época em que você coordenava, em que eu coordenava o Inovar, e o Cidadania Ativa, a gente trabalhava com quase todos os cursos da Unifor. A gente trabalhava em sintonia com alunos da psicologia, com alunos da engenharia, com alunos da medicina, da odontologia, trabalhando com saúde bucal e tal. Por quê? Porque não existe só a educação, ela não passa só pela questão do conhecimento formal, é uma educação para a cidadania. E aí precisa ter uma integração de todos os poderes. O Poder Judiciário teve esse grande salto de qualidade, principalmente com a Resolução 125, mas os próprios espaços de mediação, que são chamados Sejusques, precisam se irradiar mais nas comunidades. Precisamos ter Sejusques mais irradiadamente. E que a prática da mediação e da conciliação, você também é uma mediadora judicial, sabe o que eu estou dizendo, ela não pode se circunscrever só ao espaço da audiência formal. A gente precisa trabalhar com mediação preventiva, ensinando a educação para a cidadania nas comunidades. E aí sim o Poder Judiciário, talvez com esse olhar mais amplo, mais compassivo, vamos dizer assim, mais acolhedor, ele poderia promover uma grande transformação social. E aí eu acho que a gente poderia partir do próprio CNJ como esse espaço consultivo, né, e integrador, com projetos integradores de todos os poderes e com o olhar da educação para os direitos humanos, a educação para a cidadania, né? E aí essa sua ideia aí, que a gente não tinha conversado sobre ela, adorei, quando você falou da promoção de uma pós-graduação interdisciplinar, transdisciplinar, que trabalhasse com conteúdos jurídicos, mas com psicologia jurídica, com gestão de conflitos, e com isso a gente poderia trazer uma maior... o que eu tenho hoje ultimamente estudado, que é integrar as formas de resolução de conflitos, desde a forma judicial e as formas não judiciais, com um tratamento mais humanizado. E aí nós teríamos que trabalhar integradamente com psicólogos, com assistentes sociais, com médicos, porque hoje a gente fala muito em violência de gênero, mas aí envolve também, por exemplo, exames de corpo e delito, e a gente precisaria ter médicos também com uma vocação mais acolhedora, porque a mulher que já passou por uma violência sexual, quando ela vai passar por um exame, é outro constrangimento, então nós precisaríamos ter que todos esses profissionais tivessem uma integração no olhar mais humanizado do próprio procedimento. E aí eu acho que trabalha-se também, nós temos muitas pessoas, inclusive na Universidade de Fortaleza e no Brasil como um todo também, trabalhando com direito sistêmico, né? Hoje nós temos uma vara de execução criminal aqui em Fortaleza que trabalha com a gestão sistêmica dos conflitos criminais, né? Então a gente pode também, nós temos também um modelo muito exitoso numa vara da infância que trabalha com justiça restaurativa e aí atua lá também psicólogos, assistentes sociais. Agora essas práticas ainda são pequenas, são poucas, e aí o Poder Judiciário precisa realmente talvez se empoderar mais dessas práticas exitosas e ir ao encontro das sociedades, né? Da sociedade civil organizada, das ONGs, das universidades, porque eu tenho certeza que se o Poder Judiciário olhasse um pouco mais para as universidades que hoje existem aqui no Ceará, nós poderíamos fazer grandes parcerias e interiorizar essa filosofia de educação, né? Educação para a cidadania. Então, a gente precisa ter um poder legislativo que, para além de legislar, dialogue com o seu próprio cidadão, com o seu eleitor, né? Um poder executivo que nos facilite, a partir de políticas públicas, essa educação para os direitos humanos, e um poder judiciário que se aproprie dessas ferramentas e faça a perfeita integração com a sociedade. E que a gente possa ter, inclusive, audiências no sentido formal, mas audiências em que as partes envolvidas não entrem no fórum com medo do que o juiz vai dizer, o que o promotor vai dizer, ou como elas serão tratadas, mas que o fórum seja um espaço de acolhimento também, né? E tudo isso precisa se trabalhar bastante
com outras ciências, não só a do direito, mas com outros olhares, que é essa pós-graduação que você lançou hoje aqui. Eu lancei a ideia, né? A ideia, pois é. E você é a materialização viva disso, porque você é pedagoga, fez direito, aí fez mestrado em administração e doutorado em direito, né? Eu não sou exemplo disso, não gosto, porque tudo meu é direito e não é legal, né? O direito não soluciona tudo, ele precisa se integrar mais com essas outras ciências. E a pedagogia é fantástica, porque ela que nos dá as formas, as metodologias mais ativas para dialogar com os diversos públicos, né? Porque também não basta a gente criar um projeto, e era esse o cuidado que a gente sempre teve e ainda tem no Cidadania Ativa. Para cada comunidade que a gente ia, a gente pensava qual é a linguagem que a gente vai usar. Com a criança a linguagem é uma, com o adolescente é outra, com o idoso era outra linguagem. A gente trabalha com teatralização, com fantoches, com quadrinhos, com palestras, com círculos restaurativos, ou seja, essa perspectiva pedagógica a gente tem que se apropriar da ciência da pedagogia, que ela é que nos ensina esses instrumentais corretos para cada público que a gente vai trabalhar. Alguém está dizendo aqui que a pedagogia é fantástica. Eu lamento não ter feito faculdade de pedagogia, mas eu sou uma curiosa, eu leio. E, Paula, por exemplo, quando eu falei sobre quem deve assumir a pasta da educação jurídica comunitária, é porque o nosso prefeito atual, cujo mandato está se encerrando, reeleito, né? Enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu tentei falar com ele, né? Tentei ser recebida, mas não tive êxito. Mas era para levar uma proposta para ele de uma cidadania no Legislativo Estadual do Ceará. Ele perdeu, com toda a modéstia, ele perdeu uma grande oportunidade de me conhecer e ouvir a proposta. Por quê? Porque lá na Assembleia tem lá o Espaço do Povo, e eu entendia que o Cidadania Ativa, com qualquer nome que fosse criado, caberia totalmente naquele espaço. Mas, infelizmente, não foi possível, né? Ele não me recebeu e aí eu não tive como apresentar essa proposta para ele. E depois não fui atrás em outros mandatos com outros presidentes. Mas, assim, eu realmente acho que, como é o judiciário que lida com o direito, obviamente, né? E o jurisdicionado é quem faz o judiciário acontecer, ele é a razão do judiciário. Eu penso que essa pasta de uma função educativa, né, uma prática, digamos assim, uma política de educação realizada pelo judiciário caberia mais e interessa ao próprio judiciário. Porque o importante é os atuantes daquele poder entenderem o que eles precisam fazer para que tenha uma logística, o funcionamento do próprio poder, né? Blaine, você lembra de um projeto que a gente tinha no EPJ, que se chamava Projeto Porta de Entrada? Que era administrado pela cidadania? Eu sinto a diferença de quem passa pelo Porta de Entrada e de quem não passa. É gritante a diferença. Já pensou se tivesse um grande projeto Porta de Entrada no nosso Poder Judiciário? Que cada audiência, nem que tenha 50 audiências numa tarde, vamos pensar, 50 audiências pautadas numa tarde no Fórum de Fortaleza, Clóvis Bevilacqua. Mas que todo mundo, era uma obrigação processual, se a gente criasse essa pegada, de que teria que ter 15 minutos de um projeto Porta de Entrada, onde lá a gente faria o que a gente fazia lá na Unifor, que era educação para os direitos. Né? Cada semana se faria uma temática, cada mês uma temática, como a gente fazia, pegava a temática da mulher, a temática dos povos tradicionais, e a gente ia fazendo... O mosquito da dengue. Do mosquito da dengue. Exatamente. Doação de órgãos. Aí sim, a gente estaria fazendo uma efetiva transformação social. E aí o Poder Judiciário pode fazer isso. O Poder Legislativo também pode fazer isso, porque na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e de todos os estados do Brasil, eles têm audiências públicas. Poderia, em cada audiência pública, também ter 15, meia hora de minutos para a educação para a cidadania.
os órgãos públicos do Poder Executivo, para cada atendimento, poderia ter também um mini porta de entrada, e com isso a gente iria disseminando educação para a cidadania. Né? Por exemplo, a secretaria, uma secretaria qualquer, que trabalha, vamos pensar, a Secretaria da Fazenda, tem vários atendimentos agendados cada dia, tirando a pandemia, né, gente? Vamos pensar num roteiro normal. Já pensou se tivesse alguém lá, um expert, junto com um grupo de alunos, falando sobre a função social do tributo? Por que existe tributo? Qual é a missão de cada tributo? O que cada tributo reverte para a sociedade, a sua arrecadação? Talvez o cidadão não tivesse tanta raiva da tributação, porque passaria a entender o que é a lógica de um tributo. E aí cada secretaria podia fazer isso também. Ou seja, se o Executivo, Legislativo e Judiciário pensasse em formas preventivas de educação, alguém está colocando prevenção, realmente. É um ex-aluno nosso, Blaine. É o Florhan. É o Florhan, exato, porque eu estou sem óculos. Você está de óculos, eu insisto em não usar óculos. Florhan, você está sempre com a gente, muito obrigada. Já pensou se tivesse essas rodas de conversa para a educação para os direitos? Né? E a gente das universidades, eu tenho certeza que nós da Unifor e de todas as outras instituições de ensino superior, se nós fôssemos convidados a participar desse grande projeto, todas as instituições iriam, os nossos alunos, eu tenho certeza que iriam também. Eu estou agora com o Cidadania Ativa, com o enfrentamento à violência das mulheres, com quase 100 alunos cadastrados. De 15 em 15 dias a gente abre um Meet, onde os alunos estão ansiosos para que a gente possa ir nas comunidades. E nós estamos tentando fazer um agendamento com algumas escolas de maneira remota. Uma ex-aluna minha que é a Gabriela. A Gabriela adora isso, que eu sei que ela vai. Na DPU tinha, ela está dizendo, olha que legal. A Defensoria Pública da União tinha, era a Gabriela. Olha que fantástico. Se cada órgão desse, que compõe um sistema de justiça, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, Procuradoria do Estado, e assim, nas delegacias, se a gente pudesse ter mutirões de delegacias ensinando qual é o papel, inclusive, das instruções criminais que ninguém sabe, e muitas vezes fica revoltado por causa daqueles prazos que compõem a instrução de um processo, tudo isso traria uma melhor compreensão do sistema de justiça como um todo e a diminuição das tensões. Porque muitos conflitos se dão por tensões que vão se acumulando historicamente e acaba desaguando no Poder Judiciário situações que nem precisariam estar lá. Poderiam ter sido resolvidas na própria comunidade, na própria escola, na própria igreja, onde o conflito surgiu. Mas não são feitas, não são dirimidas lá por quê? Porque eu não tenho um instrumental básico. Qual é o instrumental básico? O conhecimento de qual é o meu direito, qual é o meu dever nesta relação. Qual é o contributo que eu posso dar. E aí você tem razão. O Poder Judiciário poderia ser esse grande espaço acolhedor. Mas aí eu conclamo a todos os poderes aqui que nos ouvem. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Você tentou com o Legislativo. Mas uma coisa também eu aprendi, sabe, Blaine? De tanta gente tentar, a gente já levou algumas portas fechadas, algumas portas abertas, né? Que às vezes a sociedade, ela não, como dizia um grande filósofo, filósofo, Karl Popper, ele dizia que muitas revoluções acontecem e a sociedade não está preparada para aquela revolução, para aquela ideia. E aí ela é tida como mais um sonho e anos depois é que ela se materializa. Então, às vezes, a gente faz uma proposta a um determinado setor, como você tentou fazer essa proposta, e talvez aquele momento histórico as pessoas não conseguiram vislumbrar a importância da proposta. Lembre-se quando eu lá em 2000, sei lá o que, comecei a falar em mediação, o povo dizia, é louca. Eu dizia, não, mas eu aprendi com o Vará dizia que era importante, que a gente consegue nas comunidades, e hoje é uma realidade. Só que nós tivemos, você esteve comigo muitas vezes, a gente foi nas comunidades, e as comunidades não nos entendiam. Deixava a gente fazer, porque enfim, era de graça, mas não nos entendia. E hoje já é uma política pública, né? Ainda não totalmente consolidada, mas o Estado do Ceará, através da vice-governadoria, tem criado uma pauta de cultura de paz, de justiça restaurativa e de mediação de conflitos nas escolas e nas comunidades. Então, eu acho que o momento é propício, sabe, Blaine? Eu acho que a sociedade agora, como um todo, já está mais preparada para compreender o seu papel de cidadã.
Isso aí a gente já publicou, eu e você, em livros, quando eu trabalho a ideia de cidadania competente. Cidadão competente é aquele cidadão que sabe os seus direitos e os seus deveres, né? Então, eu acho que essa dimensão agora ela está mais clara, está mais próxima de uma realidade factível. E aí eu digo para mim, para você e para todos que nos ouvem, aqui tem vários ex-alunos entrando aqui na telinha que eu estou vendo, que eu, você e os que aqui estão e que nos ouvirão, nós não temos direito de cansar. Né? A gente leva as portas na cara, mas insiste. Então vamos insistir, minha amiga. Vamos tentar falar de novo com quem foi eleito agora na Prefeitura de Fortaleza, não sabemos quem vai ser, mas vamos tentar fazer essa pauta positiva lá, essa pauta positiva no governo do Estado, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E tentar fazer o que a gente chama de trabalho em rede, né? Essa rede compassiva para a solução de conflitos. E aí eu acredito realmente numa justiça compassiva, que está para além de um judiciário, mas de uma materialização de uma justiça mais dialógica, que eu adoro esse termo, que para mim é o seu DNA. Então, uma justiça dialógica e compassiva e que possa ser trabalhada em rede. E aí eu acho que essa é a grande missão do Inovário, trabalho em rede, mostrar os trabalhos em rede. Qual é a sua opinião? Você falando me veio a ideia. Não é chegada a hora de o cidadania ele entrar para o currículo do curso, não? Ele deixar de ser assim, não necessariamente um projeto de extensão, mas ele está vinculado ao curso e todos os alunos, de alguma forma, participarem dele através do estágio, do EPJ. Bom, a logística seria pensada, né? Mas você não acha que todos os alunos teriam que passar pela cidadania ativa? Esse é um sonho. Quando a gente criou em 2001, esse era o sonho, viu, Blaine? E agora, sendo bem assim, tecnicamente falando e objetivamente falando, as novas diretrizes para a educação superior no Brasil, não sei como vai ficar nesse novo governo, mas enfim, vamos trabalhar com a lei que está posta. Ela prevê a curricularização da extensão. Uhum. Certo? Então, nós temos todos os projetos pedagógicos do Brasil todo, todas as instituições de ensino superior terão que necessariamente curricularizar a extensão. Isso significa o quê? Que em todas as disciplinas, ou um quantitativo definido pelo projeto pedagógico, que contemple projetos de extensão. E aí eu digo, o Cidadania Ativa ou qualquer outro projeto de qualquer outra instituição terá que ter esse olhar curricular. Né? Quando a gente pensou em 2001 no Cidadania Ativa, não existia essa normativa, mas a nova normativa para os padrões da educação superior no Brasil prevê a curricularização. Eu não sei como ficará nesse novo MEC, mas nós temos que realmente, de maneira amadurecida, incluir a extensão universitária dentro dos currículos de maneira transversal e para todos os alunos, porque essa é o farol das normativas da educação superior. E aí, claro, que o nosso sonho é a cidadania, né? E uma disciplina também optativa de 2 créditos com o nome Cidadania Ativa, mas não seria a prática. Mas a teoria, porque eu penso assim, todas as disciplinas que a gente leciona, as minhas, as suas, enfim, a nossa que não chama mais grade curricular, né? Mas o nosso currículo hoje do curso de Direito, sim, não necessariamente o aluno está exercitando a cidadania, não. Não sei se você concorda. Sim, por isso que eu disse a você, e aí eu vou instigar mais, uma disciplina optativa não será suficiente. Por quê? Porque a disciplina optativa, como o próprio nome diz, nem todos os alunos farão a opção. Eu disse optativa para poder já... para deixar a semente. Eu também concordo, a gente tem que começar. Mas e eu acho que ela tem que ser no primeiro semestre. A ideia das normativas da educação superior, quando fala em curricularização da extensão, é exatamente para que não seja optativa, entendeu? Seja obrigatória dentro das matrizes. Porque aí sim o aluno vai ter experiência de trabalhos efetivamente sociais, de como integrar uma disciplina de caráter teórico numa aplicabilidade prática de intervenção social.
né? E aí eu realmente acredito, Blaine, tem aqui um amigo nosso, o Tabosa, que é da mediação, é um grande vibrador da mediação e da conciliação. Por exemplo, eu acredito que temáticas como a que você estuda, direito ambiental, aqui eu estudo direitos humanos, meios adequados de solução de conflitos, cidadania, são temáticas transversais. Lembre-se daquele artigo que nós fizemos já juntos sobre educação ambiental. São temáticas transversais e que elas compõem, elas podem compor todas as disciplinas. Porque se você parar para pensar, qualquer disciplina que você pensar, tributário, nós temos a tributação ambiental. E a questão de direitos humanos e a questão da conciliação nas câmaras de conciliação dentro das secretarias de fazenda, tá certo? Se você pensar em penal, você tem justiça restaurativa, você tem questão de violação de direitos de gênero. Então, tudo contempla. E você pode, em cada disciplina dessa, fazer uma efetiva interlocução com a sociedade. Como você faz e eu faço. Você faz o olhar ambiental. A sua disciplina é teórica, mas você faz a intervenção social. A minha de direitos humanos ela é teórica, mas a gente faz a intervenção social. Então, o que a gente precisa hoje é cada vez mais instigar as instituições de ensino superior para que elas promovam esses conteúdos de maneira transversal e mais, com aplicabilidade social, ou seja, fazer o braço da extensão. E aí eu acho que quando a gente conseguir chegar nisso, e isso está previsto em lei, não sou eu, Ana Paula, que estou falando, está previsto em lei, a curricularização da extensão, aí sim eu acho que nós teremos a grande transformação dos profissionais do século XXI. Porque a curricularização da extensão ela não fala só para o curso de Direito, é para todos os cursos de ensino superior. Então é engenharia, é medicina, é administração, é psicologia, todos com os, vamos dizer, os braços de aplicação de intervenção social. E aí seria a grande transformação da educação brasileira. Então, a nossa tarefa de casa, né, é elaborar a proposta para um livro com as práticas premiadas do Inovare, porque nós temos o nosso livro da nossa prática da Unifor vencedora. Fazer um projeto para enviar para o CNJ, deixar esse abacaxi para o CNJ descascar. Para que o CNJ aprove uma resolução em que todos os tribunais terão que criar uma estrutura de educação jurídica para o jurisdicionado. Olha aí o que eu estou inventando aí. Mas dá certo, e depois enviar uma proposta para o Instituto Inovare para criar uma especialização. Vamos sentar, vamos juntas e misturadas, como eu sempre digo, fazer esse projeto. E a gente pode começar, Breno, porque eu acho que aqui no estado do Ceará já teve 2 ou 3 práticas premiadas no Inovare. Se não me falha a memória, eu vou fazer esse levantamento. A gente já chama esse pessoal do Ceará para sentar e já publicar. Já instiga logo, cada um faz, e a gente já faz a publicação do Ceará. E já remete lá para o povo do Inovare, para o grupo do Inovare. Embora, minha gente, cadê o contato dos outros? E vamos fazer uma grande publicação por área, ou por ano de cada Inovare, né? Tem 1000 hipóteses. Eu acho fantástico. Pois então, foi maravilhosa a nossa live, Ana Paula. Obrigada aí a todos que nos ouviram, né? Logo mais estará aí no YouTube. Vamos marcar aí para colocar isso tudo em projeto e enviar para as devidas autoridades. E quem está aqui nos ouvindo, venha junto com a gente, né? Juntos e misturados, promover a grande onda da cidadania. E aí ela é de todos nós. Até porque a cidadania é de todos vocês, de todos nós. Todos aqui que estão aqui participaram, direto ou indiretamente, do cidadania ao longo desses 19 anos. Tem vários ex-alunos que com eu estou vendo certeza. Aqui. Então venham com a gente, né, Blaine? Venha com a gente, com certeza, esses projetos e fazer essa história acontecer. Paz e luz e paz e livros, né? Então... Abracem todos. Obrigada, Ana Paula. Paz e livros. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.